Estamos de volta com o programa Viva Saúde. Hoje, conversando com a pediatra Roxana Roque, nós estamos falando sobre o Covid-19 e a Covid-19 nas crianças, como o coronavírus se manifesta nas crianças, como nós podemos fazer para proteger as nossas crianças e outras coisas. Inclusive, doutora Roxana, a gente já tem observado na imprensa, muitos pais já assustados com alguns casos que vêm aparecendo, a gente sabe que são raros, mas alguns casos que vêm aparecendo da síndrome multissistêmica pós-Covid. Explica pra gente do que se trata, como é que acontece essa manifestação dessa doença, é para os pais se preocuparem demasiadamente? Explica pra gente. Olha só, Mirna, primeiro eu vou fazer uma consideração que eu acho que, infelizmente, e eu vou ressaltar bem esse infelizmente, a imprensa ela tem trabalhado de uma forma muito negativa. Ela gerou um pânico na população, tá? E em certos momentos parecia que o mundo estava se acabando. Eu não estou minimizando o problema do Covid, mas eu acho que a imprensa gerou um pânico tão grande na população que as pessoas, se terminarem esse ano com saúde mental, a gente já tem um grande, vamos dizer, podemos dizer que foi um sucesso o final de 2020, porque precisa ter psicológico para aguentar o que a gente está vendo, certo? Não estou dizendo que a síndrome inflamatória pós-Covid é uma besteira, não. É uma doença séria, é uma doença que pode matar, mas tem poucos casos relatados no mundo. Não é uma novidade e não é uma doença nova, certo? Qualquer médico, qualquer pediatra já ouviu falar na doença de Kawasaki. Já sabe todos os sintomas da doença de Kawasaki, que pode acontecer toda vez que uma criança tem uma doença viral, certo? Então, a criança ela vai ter uma doença viral e, posteriormente, ela vai desenvolver um quadro inflamatório grave. O que diferencia a doença de Kawasaki da doença inflamatória sistêmica pós-Covid é que ela tem uma intensidade de sintomas gastrointestinais que a doença de Kawasaki não tem, certo? Ainda hoje é o que diferencia um pouco uma da outra. Mas vamos dizer assim, inicialmente elas são muito parecidas. Elas têm febre alta, elas têm mancha na pele, elas têm conjuntivite, elas têm comprometimento cardíaco e elas são graves, certo? Mas não tem como a gente dizer assim, o que é que eu posso fazer para meu filho não ter a síndrome inflamatória pós-Covid? Nada, porque isso é uma loteria ao contrário. Então, você vai ter contato com o vírus, no caso do COVID, o coronavírus, ou para Kawasaki, qualquer outro vírus, e o organismo do seu filho, ele vai reagir de uma forma tardia e você vai apresentar a doença. Roxana, o que é que eu posso fazer para meu filho não ter isso? Reze. Reze para ele não tirar na loteria, certo? Então, é simples assim. Vamos se desesperar? Bem, como a Kawasaki é uma doença que existe e sempre existiu, e eu sempre aviso, as doenças virais podem causar esse problema, não tem como a gente evitar, porque a partir do momento que um indivíduo ele é exposto a uma doença viral, uma criança ela é exposta a uma doença viral, ela está sujeita a desenvolver qualquer síndrome viral inflamatória pós-viral. Pois é, inclusive eu vi um dado aqui, na verdade de setembro, falando que 197 crianças e jovens no Brasil inteiro isso. manifestaram, né, essa síndrome. Ou seja, realmente é um percentual bem baixo, né? Isso significa do início da pandemia até agora, durante toda a pandemia, 197. Isso é um número de setembro, deve ter passado um pouco mais de 200, enfim, mas realmente mostra que tem uma incidência muito baixa. Agora, doutora, em relação ainda à síndrome, quais seriam os sinais de alerta? Febre alta e persistente, manchas na pele, parecida com as manchas por exemplo, da dengue, aquelas manchas avermelhadas. A conjuntivite é muito marcante. Como eu disse, a síndrome inflamatória pós-Covid, ela dá muitos sintomas gastrointestinais, então vômito, diarreia, certo? E alterações cardíacas.
Então, o paciente ele tem tendência à hipotensão, alterações cardíacas variadas, certo? Então, é uma doença grave, é uma doença que tem uma apresentação muito intensa. Eu diria até que não tem como não reconhecer. Quando você vê uma criança, você está com seu filho dentro de casa, ele está com febre alta, ele está com mancha no corpo, ele está com conjuntivite, ele está com vômito, ele está com diarreia, não tem nenhuma mãe que vai ficar em casa, não. Porque Não, é uma doença que ela é muito intensa, ela é grave. E o tratamento dela, como é que é? O tratamento, ele é bem, precisa de suporte de terapia intensiva, tá certo? E aí o tratamento, ele vai desde o uso de antibióticos, a corticoide, por imunoglobulina, uso de imunoglobulinas, é um tratamento mais específico. Eu não tenho ainda nenhuma experiência, certo? Apesar de estar trabalhando continuamente em um hospital pediátrico, que tem inclusive UTI pediátrica, graças a Deus eu não vi Que nenhuma bom, né? Covid, certo? Os meus amigos pediatras também não relataram. Eu vi aqui, por dados da Secretaria de Saúde do Estado, que foram suspeitos 6 casos de síndrome inflamatória pós-Covid, certo? Mas eu não vi nenhum, aliás, na UTI onde eu trabalho, onde eu vou lá, graças a Deus, nenhuma criança teve complicação de Covid. Nenhuma foi para UTI por causa de Covid. Que bom, que bom. Isso é uma boa notícia para a gente. Apesar da boa notícia, nós também estamos vivendo um momento que é bastante delicado também, a doutora, a reabertura de tudo, né? Não é só do comércio, já foi faz tempo, né? Agora a gente está, inclusive, iniciando o retorno às aulas. E aí a gente observa até que começou a dar uma leve subidinha no número de casos, apontando ali, querendo apontar para cima, mas enfim, nada ainda tão, aparentemente, tão forte. Doutora, na sua opinião, está na hora de voltar às escolas, ensino infantil, como é que fica essa conjuntura aí das crianças nesse retorno escolar, retorno de contato das pessoas com as crianças, enfim, o que é que a senhora acha desse retorno? Estamos no momento correto? Eu acho que nós já passamos um pouco do momento, certo? Falando de retorno às aulas. Desde o começo do programa que a gente está conversando e dizendo que as crianças elas não têm formas graves. Lógico, o Covid, ele pode, a criança pode transmitir a Covid-19, certo? Mas como é que eu posso ir para um bar? Como é que eu posso ir a um restaurante? Como é que eu posso ir a uma praia? Como é que eu posso ir a um shopping? E meu filho não pode ir à escola. Então, nós estamos sendo contraditórios, certo? Porque do mesmo jeito que num restaurante eu posso adoecer, na escola a criança também pode adoecer, certo? Então, se nós estamos abrindo os estabelecimentos comerciais, então as escolas elas também têm que começar a pensar nisso aí. Lógico, a criança, a educação infantil. Na minha opinião, se eu fosse gestora, o que é que eu diria? Até 6 anos de idade não precisa criança ir para a escola. Fique em casa, que está tudo bem. Porque criança pequena, ela não vai saber se comportar. Criança pequena passa doença para criança pequena, certo? Criança pequena precisa de contato com professores, com auxiliares. Então, não precisa criança pequena em escola. As crianças de 6 a 12 anos, eu acho que talvez também deva ficar em casa ou com algum esquema diferente. Vamos dizer assim, 2 vezes por semana, um grupinho pequeno. Eu acho que o Fundamental 2, né, as crianças com mais de 12 anos e os adolescentes, eles já têm plena compreensão da doença, eles sabem como se comportar, eles sabem o que é a doença. Então, para mim, esses aí já deveriam ter retornado às aulas. Porque hoje, se você disser, Roxane, você se preocupa com o Covid nos seus pacientes? Não, eu me preocupo com o estado emocional dos meus pacientes. Então, o que eu tenho visto diariamente no meu consultório, tenho visto diariamente no hospital, são crianças ansiosas, crianças depressivas, crianças com medo demais, crianças com distúrbio de sono, crianças com uma série de alterações psicológicas. Se essas crianças elas não voltarem a mais ou menos o que era a vida delas antes, sinceramente, eu não sei como é que a gente vai conseguir resolver os problemas delas, certo? Então, eu defendo que as crianças, pelo menos os adolescentes, eles já deveriam estar
as escolas, claro, com todo cuidado, com, como é que diz, a separação das carteiras, eles devem usar máscara, não deve ter o contato muito próximo, eu acho que é importante, certo? Tanto eu estava vendo dados, o Rio Grande do Norte já abriu as escolas há mais de um mês, certo? E não há nenhum único relato de caso de Covid sendo transmitido em sala de aula. E outra coisa que é importante, muito importante não só para as crianças, tá com algum sintoma, tá com alguma coisa, tá com o nariz corizando, tá com um pouco de tosse, teve um pouco de dor de cabeça, fica em casa, observa, pode ser Covid, certo? Ah, não é Covid, joia. Agora não vamos, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas eu vou trabalhar ou eu vou mandar meu filho para a escola. Isso é que termina transmitindo mais. Eu não posso pensar no individual, eu tenho que pensar no coletivo. E é isso que eu vejo hoje que está faltando, certo? As pessoas não estão se importando com isso aí. Isso, é importante pensar realmente no coletivo. Não é No porque aquela coletivo. sua dorzinha de cabeça, ela está pouquinha, não é porque aquela coriza veio, mas não está lhe incomodando, que isso não significa que E que você não possa não ser vá Covid. transmitir e que não vá transmitir alguma coisa, Exatamente, né? isso. E isso em sala de aula é o que a gente mais vê, principalmente no ensino infantil, quando uma criança adoece, daqui a pouco 2, 3 da mesma sala acabam se contaminando, né? Mas Porque é como a às senhora vezes falou. as mães mandam a criança, ela teve febre ontem à noite e mandei para a escola, porque agora está boa. Não, se teve Não febre ontem tá à boa. noite, observa, vê o que foi que aconteceu antes de mandar para a escola. Uhum. Pois é, doutora Roxana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua didática. A senhora ajudou bastante aqui a ajudar que a gente compreenda um pouco esse cenário, inclusive nos acalmou. Também sou mãe, eu também tenho meus medos, eu também fico receosa quando eu vejo essas notícias assustadoras. E é muito bom a gente ouvir de profissionais que lidam diretamente com a causa, que estão aí na linha de frente, que estão compreendendo um pouco mais, né, da dinâmica dessa doença, inclusive nas crianças. Então é muito bom quando a gente consegue sentir essa segurança e compreender essa situação. Obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, Mirna. E esse medo, esse pânico não é só com vocês, com a gente também. Logo quando começou, olha, eu tenho 23 anos de formada, Mirna. Eu nunca tive medo de doença nenhuma, certo? Esse paciente tem meningite, para mim era tranquilo. Esse paciente tem tuberculose, para mim era tranquilo. E eu lembro a primeira vez que eu fui entrar na ala do hospital separada para Covid, olha, parecia que eu estava entrando vamos dizer assim, para morrer, certo? Então eu olhava e dizia assim, a gente também ficou desesperado porque é o medo do desconhecido, Certeza. O certo? medo É desconhecido. o medo do desconhecido, certo? Eu disse, eu já passei por todas as fases do Covid. Eu já tive pânico do Covid, eu já surtei por causa do Covid e recuperei o juízo depois disso aí. Mas vamos para frente, tá certo? Mas Foi é uma mais ou longa menos prova. isso mesmo. É mais ou menos isso Exatamente. com a gente. Com a gente também, as Exatamente. etapas. Isso, mas foi ótimo. Obrigada pelo convite. Estou à disposição para o que precisarem. Que bom. Até a próxima, doutora Até a Roxana. próxima. Muito obrigada a você de casa que ficou aqui conosco nessa aula maravilhosa, que ficou aqui com a gente, tirando dúvidas, conversando sobre isso, conversando sobre a sua saúde. Afinal, é para isso que nós estamos aqui. O programa Viva Saúde está aqui para cuidar de você, cuidar da sua família. Então, a gente se encontra no próximo programa e até a próxima.